Vamos falar em impeachment do Lula. Pois é, surgiu uma figura já conhecida e temida dos petistas, o Michel Temer, que mais uma vez detonou o governo Lula e parece que ele quer que esse governo acabe o mais rápido possível. E isso foi numa reunião junto com o mercado, na Lide Brasil. Agora, de novo. E a gente vai falar sobre isso. Lembra que o Bolsonaro chegou a convocar o Temer, né? Pediu o Temer para ser seu vice e o Temer chegou a recusar? Pois é. Contra o Bolsonaro ele recusou. Mas tem uma coisa que passa pela minha cabeça. E se fosse vice do Tarcísio? E se fosse vice do Caiado? Será que ele seria recusado? O que eu começo a perceber é que hoje o Alexandre de Moraes não morre de amores pelo Lula, mas o Lula é conveniente. Ele odeia o Bolsonaro. Isto é fato. Agora, uma coisa a gente pode comentar com vocês. Ele é alinhado mesmo com o Temer. Então, tem muita coisa que pode surgir a partir disso. E eu vou falar com você, fica até o final do vídeo. Não esqueça também, nós vamos falar sobre os presos lá do 8 de janeiro, que foram pegos agora na Argentina. Eu vou trazer o nome deles para vocês e um parecer aqui, e uma descoberta chocante sobre o juiz que determinou a prisão deles está circulando na mídia argentina. E eu vou trazer essa revelação aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem antenados que a gente tem muita informação importante para vocês. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Hoje, 16 de novembro de 2024, esse é o nosso vídeo número 2, né, da horário do almoço, o editorial número 2. E para você que ainda não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, vale a pena você fazer o download porque tá muito bom. Bora começar? Vamos lá. Vamos começar com essa teoria da conspiração. Será que o Bolsonaro vai poder ser o candidato? Eu percebi uma coisa. Eles têm um plano em mente. E o plano deles é, primeiro, eliminar o bolsonarismo. Depois de eliminar o bolsonarismo, e o PT já entendeu isso, o petismo também vai ser eliminado. Primeiro, vamos dar toda a munição e as armas contra o bolsonarismo. Por quê? Porque o petismo já morreu. As urnas já mostraram que o petismo já era. O Lula tá lá foi porque era conveniente. Você concorda comigo? Era conveniente. Mas o Bolsonaro, para quem está apostando que o Bolsonaro terá sua elegibilidade, eu acredito que não. Dá uma olhada, por exemplo, nessa matéria da Revista Oeste. Escuta comigo. O incidente dessa semana em Brasília é visto por ministros do STF como mais um fator que enterra de vez qualquer possibilidade de Jair Bolsonaro conseguir reverter sua inelegibilidade. Apesar de ser cogitada pelo ex-presidente, principalmente depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, integrantes do Supremo e do TSE deixam evidente que o que eles chamam de discurso de ódio teve papel importante no estímulo a ataques como o ocorrido na quarta-feira. Além disso, o atentado em Brasília deve impulsionar a investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe e aumentar a pressão para a Procuradoria-Geral da República denunciar o ex-presidente. A Polícia Federal deve concluir o relatório sobre o 8 de janeiro até o final desse mês. Aliás, esse é o primeiro ponto a ser questionado, né? A velocidade de uma investigação depende do contexto político, dos acontecimentos, vai mais rápido, vai mais devagar, é acelerada a manifestação do Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República chega mais rápido ou chega na semana que vem. Aqui nós temos um mandado. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui um pouquinho para que a gente possa entender, tá? Essa publicação aqui da Revista Oeste diz muito. Esse fato que aconteceu em Brasília será, né, uma pressão a mais para manter o Bolsonaro inelegível. E vamos lembrar, a última palavra disso e de tudo que acontece no Brasil é do STF, tá? Ah, não, mas por lei é assim, Santo? Pela Constituição é assim? Não necessariamente, mas por eles é, tá? Então, se passa o projeto da anistia, tem que ir para a mão do Lula, o Lula tem que sancionar. Vamos dizer que ele vete. Há força o suficiente para derrubar o veto do Lula? Vamos dizer que sim, virou lei. Quem que pode declarar inconstitucional? O STF. E se o STF declarar inconstitucional? Acabou. Acabou. Só Deus para reverter isso. Então, o que eu percebo é que, olha, a luta, né, a batalha, vamos brigar pela anistia.
depois dessa ação aqui, enfraqueceu. Enfraqueceu e muito. E aí, é como eu disse, o primeiro foco é acabar com o bolsonarismo, né? Com o bolsonarismo. E sobre a anistia, o que podemos dizer sobre a anistia? O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele já se manifestou. Ele já disse que não vai ter mais anistia. E esse processo de anistia, eles já não distribuem por sorteio, mas eles escolhem. É óbvio que tudo que tem a ver com Bolsonaro e o bolsonarismo vai para a mão do ministro Alexandre de Moraes. Pela regra, existe o princípio da distribuição. Não poderia ser assim. Ah, não, mas é tudo por prevenção. Tá. Então, vamos levar em consideração. Tem advogados que defendem que não, realmente, tudo que está relacionado ao Bolsonaro tem a ver com o projeto da anistia dos presos do 8 de janeiro e que tinha deputado envolvido, então tem que estar na mão do STF por causa da excepcionalidade do caso. Ou seja, esse caso é diferente. Para mim, esse caso é diferente, é tribunal de exceção. Não pode ser assim. Mas é uma tese, é a tese que colou. Eu, como advogado, sou contrário a essa tese. Tá? Mas o que acontece? O próprio ministro Alexandre de Moraes deu aqui o parecer dele, antecipando o julgamento dele, o que não é novidade para ninguém, né? Escutem. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas, outras, mais de 100 foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar. Outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais. Mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E aí, pessoal, um ponto interessante disso tudo é que o Estadão fez um editorial muito coerente sobre esse caso. Olha só, após o atentado contra o STF, ministro, o Alexandre de Moraes, volta a ostentar as suas credenciais de juiz universal da democracia, que não se controla diante das câmeras e se antecipa aos fatos. Ou seja, o Estadão está questionando aqui o modo de agir, né, do próprio ministro, que, por lei, não poderia vir a público e falar qual será o seu parecer no julgamento, que todo mundo sabe será dele. Os vícios incontroláveis de Moraes. Falar demais e arrogar para a corte competências que não são suas evidencia como Moraes contribui para alimentar o próprio extremismo que ele decidiu combater. E é isso que eu estou tentando. O deputado Sanderson, delegado da Polícia Federal, ele falou, não, é exatamente o contrário. É a manutenção dessas prisões arbitrárias, ilegais e irrazoáveis. É esta manutenção que mantém a polarização política. É exatamente isto que mantém a polarização política. O Zema se manifestou sobre o caso. Zema defende que o atentado em frente ao STF não seja utilizado para barrar a anistia. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu que o atentado a bombas cometido na quarta-feira em frente à sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília foi um caso isolado, provocado por um louco e que estava em profundo desequilíbrio emocional. A declaração foi dada nesta sexta-feira ao jornal português
público. E aí, sabe o que acontece? Esse cara, né, um psicólogo traçou, e eu percebi esses traços dele também. Óbvio que eu ainda estou no doutorado de psicologia, mas ainda estou cursando ainda. Mas os traços que tem é de uma pessoa realmente perturbada. O cara queria ser o Coringa. O cara queria ser o Coringa. O cara queria ser um vilão da história. E não um cara, sabe, ele utilizou o pretexto político para fazer uma narrativa em cima disso, tá? Mas o que a gente pode observar de tudo isso? Hoje, a raiz do mal, da polarização, é o nós contra eles. Hoje, na minha visão, o que deveria se fazer? Abrandar, porque houve um autoritarismo por parte do corpo judiciário, não tenho dúvidas disso. Para mim, e isso é a minha visão jurídica, o processo foi incompetente. Não deveria ser o Supremo Tribunal Federal, que se tornou uma extensa vara criminal de persecução política. O próprio repórter aqui da Revista Oeste falou, não, como é que se julga algo tão rápido assim? Não faz sentido. Entenderam? Então tudo isso começa a vir à tona, a ser apresentado como algo assim, as tendências políticas envolvendo aqui o ativismo judicial dos ministros da Suprema Corte. Isso não pode. Então, a minha visão, tá? Acaba com isso, tá? Aprova a anistia, muda a legislação e põe penas duras para qualquer um que tente fazer alguma coisa, tanto de direita quanto de esquerda. Eu sou favorável. Se você quer pacificar o país, só tem uma solução. Dê anistia, resolva esses problemas ilegais, dessas decisões absurdas, pacifique e coloque penas duras. Vai fazer manifestação na frente do Congresso, vai partir para cima do Congresso, quebrou, tá previsto em lei. Então o Congresso prevê uma legislação que vai ser aplicada a todos, e aí quem fizer daqui para frente, pau. Agora, o que fizeram foi criar leis da cabeça deles, não concordo, não querem pacificar o país, o meu diagnóstico é esse. E isso aqui é a solução na visão deles. Matéria da Globo, né? Apuração de Andréa Sadi. Após o atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, um ministro defendeu a necessidade do setor de inteligência das polícias monitorar de forma permanente os perfis de extremistas e radicais. De acordo com a avaliação dele, o Brasil ainda não está preparado para adotar essa medida. O quê? A polícia investigando todos os perfis de direita, né? Porque os radicais de esquerda ficam por isso mesmo. Cara, isso é censura. Quem não consegue perceber que isso é censura? Cara, é o seguinte, as polícias, elas têm que ter monitoramento de crimes, não do que você diz ou deixa de dizer, tá? A polícia, hoje, nós estamos num dos países mais violentos que tem. Você tira essas pessoas do combate à criminalidade para ir olhar o que essas pessoas estão falando nas suas redes sociais? Quem paga essa conta? Vocês estão de brincadeira. Cara, o Brasil está indo para o lado totalmente errado. E não venha dessa, o Sandro é extremista. Não sou extremista, não. Sou um cara sensato. Essa é a grande questão. Da mesma forma que, se necessário for defender a esquerda quando a esquerda é a vítima do arbitrário, esse é o meu perfil, tá? A esquerda está sendo vítima. Está sendo vítima, tá? Eu não vou defender. Agora, o que eu vejo? A direita está sendo a vítima. E aí, é o mínimo moral que você que é de esquerda ou de direita, entender, não, mas isso aqui não está na lei, isso aqui tá arbitrário, tá? Então, a minha visão é que para pacificar, o ímpeto autoritário que existe tem que acabar. E daqui para frente, leis duras que alcancem a todos. Aí sim. Aí sim. Mas o problema hoje é por quê? Porque nós temos uma balança que tá assim. Vem uma menina aí, tem que sequestrar, não sei o quê. Cadê a ordem de prisão, meu irmão? Cadê? Vem cá, um sujeito manda um e-mail para os ministros do Supremo Tribunal Federal com ameaças. O que acontece? Prisão no cara. Uma menina de esquerda vem, tem que sequestrar os deputados do PL e pôr fogo neles em praça pública. O que acontece com ela? Niente. Nada. Na dica de nada.
E aí, você não quer que as pessoas se revoltem e a polarização aconteça? Tá na hora de pacificar mesmo, mas está na hora também da justiça voltar a ser justiça e não quase que um partido político. Essa é a realidade dos fatos. E o simples fato de eu falar isso aqui me dá o risco de eu ir parar na cadeia. Não, tô errado? Você que está me assistindo acha que eu tô errado? Nossa, é absurdo. Vamos lá, pessoal, ó, para encerrar aqui. Saiba quem são os brasileiros presos na Argentina pelos atos de 8 de janeiro. Pois é, a Justiça da Argentina expediu um mandato de prisão contra 61 brasileiros que estão no país e são considerados foragidos pela Justiça brasileira por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A decisão, assinada pelo juiz Daniel Rafecas, atende a um pedido do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, conforme reportado pela imprensa argentina. Até o momento, segundo o jornal Clarín, 2 brasileiros foram presos na província de Buenos Aires. Um deles é Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, à direita da foto em destaque, de 34 anos, condenado no Brasil a mais de 14 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e danos ao patrimônio. Rodrigo era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas foi considerado foragido em abril. O segundo detido é Joelton Guzmão de Oliveira, à esquerda, 47 anos, condenado a 17 anos de prisão por crimes semelhantes, incluindo associação criminosa armada. Ele foi capturado na cidade de La Plata, a cerca de 60 quilômetros de Buenos Aires. Pois é, e tem mais 59 ainda com ordem de prisão em aberto. O que ficou divulgado? Juiz que mandou prender patriotas na Argentina rejeitou denúncia contra Cristina Kirchner e tem rixa com Milei. Esse juiz aqui, que é a pessoa responsável, né? Então, o juiz Daniel Rafecas, que atendeu o pedido do ministro da Justiça brasileiro Ricardo Lewandowski ao mandar prender 61 brasileiros exilados na Argentina, mesmo com o pedido de asilo político, tomou essa decisão controversa um ano depois de ter seu nome retirado da lista de indicações das cortes superiores a pedido de Milei. Então o nome dele foi tirado, né, de qualquer indicação para os tribunais superiores, a pedido do Milei. Olha só o que aconteceu. Outro ponto também que chama atenção aqui e que impressiona a todos é que justamente depois do caso da bomba, da explosão, ou seja, muita coisa, né, começa a ser revelada aqui. E aí, vamos falar do impeachment do Lula? Pois é, Temer detona governo Lula por crise fiscal. Arcabouço de palha. Pois é. O ex-presidente Michel Temer fez nesta sexta-feira uma crítica à regra fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Lead Brasil Conference, em Lisboa, capital portuguesa. Temer comparou o teto de gastos de sua gestão a uma estrutura de concreto. O arcabouço elaborado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma estrutura de palha. Interessante a ideia do teto, que na verdade é uma coisa para diminuir a dívida pública. O objetivo do teto é diminuir a dívida pública e, portanto, não pagar juros excessivos em relação à dívida pública. Ele ainda existe. O tal do arcabouço, o que é arcabouço hoje? Nada mais do que um teto reajustado, observou. Então, o Temer mesmo já vem batendo na tecla, olha, o mercado precisa reagir contra o Lula, o mercado precisa reagir contra o Lula. A grande realidade dos fatos é que eu já percebi a regra do jogo. Vão deixar o Bolsonaro fora do jogo, vão deixar o Lula ou segurar ele mais um tempo, ou tentar um impeachment e colocar o Alckmin ali no lugar, para depois vir uma coalizão centro-direita, um centro, a esquerda fora do caminho também. Então, vão apostar no Tarcísio, o Temer está totalmente alinhado com o Tarcísio, com o Caiado, o que é bom. Então, assim, dá para a gente ter esperança ainda. A minha visão é a seguinte, Lula não permanece em 2026. Ou provável que ele não vai concorrer para encerrar sua carreira por cima, né? Não, eu já fui o único presidente que fui presidente 3 vezes, apesar de destruir o Brasil, fui presidente 3 vezes, sai sem tentar uma reeleição, porque ele sabe que não ganha. O pobre está com ódio do Lula. Ódio do Lula. A picanha não veio. O preço da carne está subindo. Está com raiva do Lula, então ele não consegue. Tá? Então, ou é um prato cheio para segurar o break antes mesmo, né, de 2024. O que eu estou entendendo, 2026, o que eu estou entendendo agora é o seguinte, o recado do Temer foi: ou você para a gastança e controla os gastos,
ou você vai cair. Vai ter impeachment. Foi o recado que eu entendi do Temer para o Lula, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Se você gostou, deixa no comentário. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, ok? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.